agradecemos pela tua assistência. Amém, Senhor. Uma das dádivas da salvação que temos em Cristo Jesus, além da promessa de vida eterna, é o fato de sermos transformados por meio deste Evangelho. E essa mudança que o próprio Espírito opera no nosso homem interior, ao aplicar em nós os méritos de Cristo, nos revela a graça da salvação de Deus. É o que nós chamamos, no contexto da teologia, do processo de regeneração ou de novo nascimento. Consiste na obra de Deus, advinda com a salvação, que muda a disposição do nosso coração, que antes pendia para o pecado e para o mal, mas agora é voltado para a glória de Deus. Homens e mulheres foram transformadas, regeneradas ao longo da história da humanidade. Homens e mulheres, outrora réprobos, em palavras, obras, pensamentos, ações, foram alcançados por meio do Evangelho de Cristo e tiveram então as suas vidas transformadas. Ladrões, adúlteros, mentirosos, fornicários, corruptos, avarentos, gananciosos, invejosos, foram transformados e apresentam-se agora como uma nova criatura, apresentam-se agora em novidade de vida, em uma disposição mental e de coração renovada pelo poder do Espírito Santo, onde o velho homem com as suas paixões é mortificado, enquanto que um novo homem agora renasce, transformado e vive para agradar a Deus. É o processo que nós chamamos de nova criatura, de regeneração. No Evangelho de João, capítulo 3, nós vemos Jesus explicando a um dos principais dentre os judeus, chamado Nicodemos, que era necessário nascer de novo, pois se alguém não nascesse de novo, era impossível ver o reino de Deus. Ele ainda continua que se não nascer da água e do Espírito, tal pessoa não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, portanto, é essa mudança que o Espírito Santo opera no homem, a quem Deus escolheu, isso antes da fundação do mundo, para crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E agora a sua vontade é transformada, a sua vontade é mudada, a sua vontade é regenerada, ele é uma nova criatura, ele é um novo homem que vive então para a glória de Deus, cujo prazer não está mais nas práticas de outrora, mas o prazer está em servir a Deus, em fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na história da igreja, nós vemos muitos homens e mulheres que foram verdadeiramente transformados pelo poder regenerador e vivificador do Espírito Santo. E nós vemos que esse evangelho que vem transformando homens e mulheres ao longo da história é o mesmo evangelho hoje. É o mesmo evangelho que tem alcançado as pessoas e transformado a vida das pessoas. E nós vemos na história da igreja um homem que, ao se deparar com a palavra de Deus, tocado profundamente por um senso e uma convicção de pecado, e pelo poder do Espírito Santo, ao ler um dos trechos das cartas de Paulo aos Romanos, ele é profundamente transformado. Este homem que eu cito aqui como exemplo de transformação é Agostinho. Agostinho, que mais tarde se tornou pastor ou bispo na cidade de Hipona, uma província, uma cidade da província romana no norte da África. Santo Agostinho, como ficou conhecido, é considerado nos dias atuais como um importante teólogo e também um importante filósofo que viveu nos primeiros séculos da era cristã, mas até hoje as suas obras, os seus escritos, os seus livros são estudados e ensinados e são de grande valor, tanto teórico quanto prático, para os cristãos da presente era. Mas antes dessa transformação, antes dele tornar-se de fato um bispo, ele era um jovem entregue às paixões da carne, um jovem dominado pelos desejos e pensamentos malignos,
um jovem que não conseguia dominar os seus impulsos sexuais. E ele escreve essa trajetória, essa luta constante que ele teve contra a carne no livro chamado Confissões de Santo Agostinho. Sua mãe era uma serva de Deus piedosa, chamava-se Mônica, e ela orava constantemente, incessantemente, pela conversão do seu filho, até que Deus então ouviu as suas orações. Ele vagou, seguindo alguns passos, ramos da filosofia, tentando encontrar paz ao seu coração, mas isso não foi possível. Essa paz ao seu coração e essa libertação do poder do pecado só foi possível por meio da confrontação do Espírito Santo à luz da palavra de Deus, onde ele tornou-se de fato uma nova criatura. E ele registra no seu livro Confissões, em suas seguintes palavras, como foi esse momento em que ele tornou-se de fato uma nova criatura. Ele diz assim: rios fluíram de meus olhos, um sacrifício aceitável para ti, e eu chorava abundantemente, clamando: até quando, Senhor? Até quando permanecerei nesses pecados? Quanto tempo o Senhor ficará irritado? Não te lembre dos nossos pecados antigos. Ele expressa a sua voz, a sua oração diante do Senhor. E ele diz: eu senti a força dos meus pecados me segurando, e eu dei voz aos gritos da minha alma e continuei clamando. Por quanto tempo continuei clamando, amanhã e amanhã, postergando? Porque não agora, ele diz, porque minha maldade não chega ao fim nesta hora. Disse essas coisas e chorei as lágrimas mais amargas no quebrantamento do meu coração. Agostinho, então, neste momento de quebrantamento, ele ouviu como uma voz de uma criança dizendo, sussurrando aos seus ouvidos: pegue e leia, pegue e leia. Então, comovido por essa voz, ele tomou o livro e leu em silêncio a seguinte passagem: não em folia e embriaguez, não em libertinagem e licenciosidade, não em briga e em ciúme, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não tomem providência para a carne em suas concupiscências. Ele leu as palavras de Paulo registrada em Romanos capítulo 13, nos versos 13 e 14. Ele registra no seu livro Confissões: assim que cheguei ao final dessa frase, a luz de segurança foi derramada em meu coração e todas as nuvens de dúvida se dissiparam. Pronto. Agostinho agora era uma nova criatura, renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele continuaria lutando contra o pecado que ainda existia, mas ele sabia que pelo poder de Cristo Jesus, ele tinha forças para resistir e vencer tais pecados. E aqui nós lemos, na passagem que vimos, essa transformação que ocorreu na vida de Agostinho e que ocorre na vida de muitos cristãos até os dias de hoje. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas nós precisamos nos perguntar: o que significa ser uma nova criatura? Ou quais são as implicações deste poder do Espírito Santo regenerando o homem? Quais são as implicações disso para a nossa vida cristã? Nós podemos resumir dizendo que ser nova criatura significa estar em Cristo. Você é um com Cristo e Cristo é um com você. Significa estar em Cristo e significa servir e viver para Deus de todo o seu coração. A primeira verdade que eu quero destacar no texto que nós lemos e dentro do contexto que nós vamos trabalhar é que ser nova criatura significa estar em Cristo e andar em novidade de vida. Mas antes disso, nós precisamos entender um pouquinho o contexto dessa carta. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais que Paulo pôde escrever e direcionar a essa igreja. Nós vemos, ao ler
a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que a igreja de Corinto era uma igreja complicada. Era uma igreja com inúmeros problemas. Havia problemas de divisões, havia facções dentro da própria igreja em relação aos líderes que cada um seguia. Havia problemas com os dons naquela igreja, as pessoas enaltecendo alguns dons, menosprezando alguns irmãos. Havia problema no partilhar da ceia do Senhor, quando eles se reuniam para tomar a ceia do Senhor, havia problemas também neste momento. Havia problemas de imoralidade, como membros desta igreja que estavam se relacionando com prostitutas, que serviam nos templos idólatras. Havia problemas de imoralidade, como homens se relacionando com a esposa de seu pai. Problemas sérios. E Paulo, então, ele vai escrever essa carta, e quando ele escreve essa carta, a reação da igreja não é boa para com ele. Eles começam a questionar o apostolado de Paulo, o ministério apostólico de Paulo. E Paulo, então, ele vai, nessa mesma carta, escrever diversos assuntos e, sobretudo, defender o seu ministério apostólico, a sua autoridade como apóstolo de Cristo e, de fato, convocado por Cristo para servir a igreja. E a igreja de Corinto deveria reconhecer Paulo como, de fato, um ministro de Deus, um apóstolo de Deus. Ele vai, então, escrever essa carta, um tanto quanto pessoal, mas é possível ver as tensões existentes entre o apóstolo e esta igreja. E nós vemos nos versículos 11 até o versículo 17 um pouco dessa tensão e como Paulo vai defender o seu ministério aqui nesses primeiros versos. Mas dentre os sofrimentos que ele apresenta, como ele de fato sofria, ele apresenta também a consolação que vinha da parte do Senhor. Ele apresenta vários sofrimentos que, como apóstolo, como servo, como ministro do Evangelho, ele teve que suportar. Mas ele vai apresentar que em todos esses momentos, ele pôde experimentar de modo abundante o consolo que vem da parte de Deus. E um dos versículos mais famosos dessa carta é quando ele pede a Deus para que Deus tire o espinho da carne, e ele ouve a voz do Senhor dizendo: Paulo, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E diante disso ele vai defender o seu ministério. Ele diz assim para a igreja: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ou seja, ele diz que ele conhece o temor, o zelo que ele tem por Deus, o zelo de realmente ser um discípulo, um apóstolo de Deus, e o papel deles é persuadir os homens, e ele sabe que diante de Deus ele é conhecido como tal para fazer isso, e o que ele roga é a igreja dizendo: eu espero que vocês também, em suas consciências, nos reconheçam como discípulo, nos reconheçam como enviado, e apóstolo significa enviado, não é um título de autarquia na igreja. Hoje existem muitas igrejas, onde os homens se autonomeiam apóstolos, e se gabam deste título, mas apóstolo nada mais é do que enviado, enviado para fazer a obra de Deus, e ele defende essa autoridade dizendo: eu espero que em vossa consciência vocês também nos reconheçam como que enviados da parte de Deus. E ele diz: nós não recomendamos novamente a vós outros, ou seja, nós não precisamos de recomendação a vós outros, nós não precisamos apresentar as nossas credenciais a vós outros, antes nós damos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Um dos problemas daquela igreja era falsos mestres, principalmente dentro da religião judaica, que estavam surgindo e estavam mercadejando a palavra de Deus, estavam apenas se colocando como líderes para usurpar e usufruir dos bens da igreja. Mas esse não era o caso de Paulo. Ele não precisava de carta de recomendação, porque ele sabia que a sua recomendação vinha do próprio Deus, e o seu desejo era que essa igreja se alegrasse, se gloriasse nessa causa tão nobre que é pregar o evangelho dentre os gentios. E ao mesmo tempo, ao olhar para o ministério de Paulo, eles poderiam também responder aos que se gloriam na aparência externa, e não naquilo que Deus coloca dentro do coração de cada um.
E o versículo 13 do capítulo 5 diz: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízo, é para vós outros. Como ele diz, a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Para nós, o Evangelho não é loucura. Para nós, o Evangelho é o poder de Deus. E ser nova criatura, ele vai colocar aqui algumas questões teológicas muito profundas, e nós podemos destacar que ser nova criatura significa, em primeiro lugar, morrer com Cristo. Olhem o versículo 14, 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quando nos tornamos uma nova criatura, nós precisamos entender o que isso significa. Nós precisamos entender o que significa entender que Cristo morreu, e isso implica que nós também morremos juntamente com Cristo. Mas em que sentido nós morremos juntamente com Cristo? O sentido, meus irmãos, é o texto que nós lemos na nossa liturgia, lá em Romanos capítulo 6, que diz assim, o versículo 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E ele continua: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Por isso, ser nova criatura significa morrer com Cristo. Um morreu por todos. Cristo morreu por todos os seus eleitos. E nesse contexto da lógica teológica de Paulo, ele diz: logo todos morreram. Significa morrer a nossa velha natureza, significa morrer com Cristo o nosso velho homem, crucificar o nosso velho homem juntamente com Cristo. Mas qual é o propósito desse morrer com Cristo? Sendo então morto o nosso velho homem, nós vamos ressurgir, ressuscitar em novidade de vida. Morremos com Cristo, o nosso velho homem morreu com Cristo. Ser nova criatura significa, portanto, em primeiro lugar, morrer com Cristo. Mas ser nova criatura significa também viver para Cristo. O seu velho homem não existe mais, porque ele foi crucificado juntamente com Cristo. Mas você não está morto, porque Cristo não está morto. Agora você vive, e ser nova criatura significa viver para Cristo. Olhem o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que isso significa? Que a sua vida não lhe pertence mais. Você morreu. Esse antigo homem, este velho homem que antes vivia em você, não existe mais porque ele morreu. E agora, essa nova vida, você deve viver não para si mesmo, não para as suas vontades, não para satisfazer os desejos mais ímpios do seu coração, mas você deve viver para Cristo. É isso que o texto diz. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós devemos, portanto, viver para Cristo. Isso significa ser nova criatura, significa amortizar ou amortecer os desejos do nosso eu e destinar toda a nossa vida para a glória de Cristo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse versículo, ele diz o seguinte: Cristo morreu por nós, agora devemos viver para Ele. Isso é serviço. O Salvador não morreu por nós para vivermos uma vida egoísta, centrada em nós mesmos, mas morreu para vivermos para Ele. Obviamente, não servimos a Cristo para sermos salvos, mas porque já fomos salvos.
As boas obras, as nossas boas obras, não são a causa da nossa salvação, mas são a consequência da nossa salvação. Cristo morreu e o seu velho eu morreu com Cristo. E agora essa nova vida que você tem deve ser vivida e usada para Cristo. Isso significa ser nova criatura, se dispor ao serviço do Senhor. Os que vivem, não vivem mais para si mesmos. Aquele que quiser vir após mim, o que Cristo diz? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo, negue as suas vontades. Em seguida, tome a sua cruz e siga-me. Isso é ser nova criatura, é não viver para si mesmo, não viver para satisfazer as suas vontades, mas viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou, Cristo Jesus. Ser nova criatura, portanto, é andar em novidade de vida, é andar em novidade de vida. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Muitas pessoas dizem que conhecem Jesus Cristo, e eu não duvido que eles conheçam a Cristo, não duvido que eles conheçam a história de Jesus Cristo, não duvido que eles conheçam os milagres que Cristo operou, não duvido que eles conheçam os prodígios que Cristo operou enquanto esteve no ministério terreno, não duvido que eles conheçam a história de Cristo nos evangelhos, nos 4 evangelhos que nós temos em nossa Bíblia. Mas conhecer a respeito de Cristo não significa conhecer a Cristo. Conhecer sobre Cristo não significa conhecer verdadeiramente a Cristo. Conhecer a Cristo, meus irmãos, não é apenas na carne, esse é o sentido. A ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo está apontando para um conhecimento verdadeiro e profundo que o próprio Deus desperta em nosso coração. É quando Cristo se revela e se faz conhecido por nós. O apóstolo Paulo, antes de ser um apóstolo de Cristo, ele era um perseguidor da igreja. E ele conhecia muito bem, porque foi instruído aos pés de Gamaliel a respeito do Messias. Ele conhecia a história dos Messias, ele conhecia as profecias a respeito do Messias, mas ele não conhecia verdadeiramente o Messias. Até aquele dado momento no caminho de Damasco, quando o próprio Messias apareceu para ele, indagando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então, nesse encontro pessoal, ele conheceu verdadeiramente o Messias, o Salvador da sua vida. E essa transformação que Cristo opera, só opera naquele que conhece verdadeiramente Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é conhecer sobre Cristo, mas é conhecer a Cristo verdadeiramente, porque Ele se faz conhecido por nós, ou se faz conhecido a nós. E depois desse conhecimento verdadeiro, nós temos a disposição da nossa vida mudada. Nós temos esse processo de regeneração que o Espírito Santo opera em nós. E aqui nós temos a máxima dessa perícope que diz: e assim, se alguém está em Cristo, por isso que eu digo ser nova criatura, é estar em Cristo, e esse estar em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, a sua vida antes de conhecer profundamente a Cristo ficou no passado. Os seus pecados de outrora ficaram no passado. No passado Deus não se lembra mais desses pecados, sabe por quê? Porque Cristo pagou por eles. E ao pagar por eles com o seu precioso sangue derramado na cruz, Deus lançou esses pecados no mar do esquecimento. Por isso as coisas antigas já passaram, e Deus fez de você uma nova criatura, mudou a disposição do seu coração, mudou a disposição da sua mente, e agora você não vive mais para si, mas vive para a glória de Deus. Isso significa ser nova criatura. Romanos 6,4 diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fomos chamados por Deus para andarmos em novidade de vida.
para sermos juntamente com Cristo, ou pelo poder do Espírito de Cristo em nós, uma nova criatura. Mas ser nova criatura também tem as suas responsabilidades. Ser nova criatura significa receber o ministério da reconciliação, mas também significa participar ativamente deste ministério. Diz assim, versículo 18: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ser nova criatura significa ser reconciliado. Por que reconciliado? Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus ele é santo e ele não tolera o pecado, ele não aceita o pecador na sua presença, a não ser quando esse pecador é redimido pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. E o pecado nos separou de Deus, isso lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado desde então, entrou no mundo e nós agora vivemos em inimizade contra Deus. E essa inimizade vai passando de geração após geração e você vai ver as consequências do pecado de Adão na sua descendência, nos seus filhos, Caim e Abel, e a morte trágica de Abel diante da inveja do pecado de seu irmão Caim. E as consequências trágicas desse pecado, porque o mundo agora está em inimizade contra Deus. Por isso é necessário, na obra da salvação, sermos reconciliados. E é Deus quem opera isso. Porque o texto diz, ora, tudo provém de Deus. Não é a sua vontade que vai te reconectar com Deus. Não é o desejo do seu coração que vai fazê-lo reconectar com Deus. Mas é Deus trabalhando em seu coração e chamando a esta reconciliação. Porque tudo provém de Deus. E é esse Deus quem opera esse ministério da reconciliação. Deus reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ser nova criatura é estar reconectado com Deus. Antes, nós éramos inimigos de Deus, estávamos alheios a Deus, alienados de Deus, mas agora, por meio de Cristo, nós somos reconciliados. E não apenas somos reconciliados, mas também Cristo nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação, meus irmãos, consiste no perdão dos pecados, na isenção da culpa dos nossos pecados. Olhem aí a descrição do que é esse ministério da reconciliação. Nós perguntamos, mas o que é esse ministério da reconciliação? E Paulo responde no versículo 19. Esse ministério da reconciliação, a saber, é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É isso. Esse ministério é Deus operando por meio de Cristo, reconectando com Ele mesmo o cosmos, o universo. Nós precisamos entender, meus irmãos, a dimensão e a amplitude que o pecado tomou quando ele entrou no mundo. O pecado afetou a nossa relação com Deus, o pecado afetou a relação do homem com o seu próximo, o pecado afetou a relação do homem com a própria natureza, porque a natureza iria dar o seu fruto com muito trabalho, iria produzir ervas daninhas que iriam atrapalhar a colheita, e o pecado afetou de fato o cosmo como um todo, o mundo como um todo. E o ministério da reconciliação reconcilia não apenas os homens, mas o mundo como um todo. E esse ministério consiste no perdão, e o perdão nada mais é que a isenção dos nossos pecados. Ele diz, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou este ministério, o ministério da reconciliação. Os pecados que nós cometemos não foram computados na nossa conta. Nós não estamos em débito para com Deus. Nós não estamos em dívida para com Deus. Sabem por quê? Porque Cristo pagou a nossa dívida. Olha que notícia maravilhosa. Essa é a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho é a mesma coisa que chegar para alguém que está totalmente endividado e diz assim, olha, a sua dívida foi perdoada.
essa pessoa vai saltar de alegria. E Deus, ele diz assim nesse texto: olha, os seus pecados foram perdoados, você não deve mais nada. Deus não imputa aos homens as suas transgressões, Ele imputou a Cristo os nossos pecados, Ele imputou a nós. Imputar significa colocar na conta de alguém. Ele imputou ou colocou na nossa conta a justiça de Cristo. Mas não apenas isso, e aqui está a responsabilidade de ser uma nova criatura. Ao receber a isenção dessa dívida que nós tínhamos para com Deus, você também recebe uma responsabilidade. Você recebe o ministério da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele vai dizer ainda mais, de sorte, nesse sentido, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, no versículo 20, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que maravilha, nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, mas Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo e nos tornou embaixadores dEle. Vocês sabem qual é o papel de um embaixador? O que um embaixador faz no exterior? O embaixador representa o seu estado, o seu país. Este é o papel do embaixador. O embaixador trata-se de um último degrau na carreira de diplomata, e ele detém plenos poderes para atuar em nome do seu país no exterior, inclusive celebrar tratados. Aplicando isso para o contexto que Paulo apresenta aqui no versículo 20, nós somos embaixadores de Cristo. Nós que fomos reconciliados em Cristo, somos seus embaixadores. Significa que cada um de vocês é um representante de Cristo na terra. Cada um de vocês que foi alcançado pela graça de Cristo é um representante de Cristo na terra. Que grande responsabilidade nós temos, não é verdade? Somos embaixadores de Cristo para, por esse ministério da reconciliação, chamar outros a conhecer a Cristo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. E aqui no versículo 21 nós vemos a troca que Deus faz com o pecador. Aquele que não conheceu o pecado, o santo, justo, puro, tenro e bom, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, Ele o fez pecado por nós. Ele se fez pecador em nosso lugar quando assumiu os nossos pecados na cruz. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há uma troca. Cristo, ele pega os nossos pecados e toma sobre si, assume a pena, a culpa e o peso desses pecados na cruz, e ele pega então a sua justiça e aplica a nós, de modo que você é pecador, mas é um pecador justificado, e a justiça não é a sua justiça, mas é a justiça de Cristo. Por isso que nós somos aceitos na presença de Deus, por isso que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e dizer, eu sou o teu servo. Por isso que nós podemos nos prostrar e orar com ousadia, com a certeza de que Deus nos ouve, porque nós não somos mais pecadores, mas somos justificados. A justiça de Cristo é imputado a nós nessa troca. Ele toma os nossos pecados e imputa a nós a sua justiça e nos faz embaixador dessa grande e nobre causa que é a pregação do Evangelho. E agora, meus irmãos, ser nova criatura implica em responsabilidades, e uma dessas responsabilidades é ser cooperador com Cristo, é não baratear a graça de Cristo. Nós vamos ver isso no início do capítulo 6, que diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ser nova criatura, portanto, significa ser cooperador com Cristo. E aí nós precisamos nos perguntar, eu tenho cooperado com Cristo? Se eu tenho cooperado, de que maneira? E se não tenho cooperado, como eu posso cooperar com Cristo? De que maneira eu posso me dispor a serviço da obra de Cristo? Na qualidade de cooperadores com Ele, Paulo vai exortar
a essa igreja que não recebais em vão a graça de Deus. Você não recebeu em vão a graça de Deus. E você não pode baratear essa graça. A salvação para nós foi graça, mas para Cristo custou um alto preço. O preço do seu sangue derramado e vertido naquela cruz. Ele sofreu e morreu para nos salvar. E nós não podemos receber essa graça em vão. Precisamos entender essa responsabilidade, entendendo isso, nos tornarmos cooperadores com Ele nesse ministério, que é o ministério da reconciliação. E você não pode postergar isso. O homem, ele costuma deixar tudo para amanhã. Deixa tudo para amanhã. Há um ditado que diz, não deixe para fazer hoje o que você pode fazer amanhã, né? Muitos têm invertido esse ditado, induzindo assim a procrastinação. Mas isso é um erro. É um erro porque o tempo da salvação é hoje. O tempo da salvação é chegado. Aqui Paulo vai citar o texto de Isaías 49:8, dizendo: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Diz ainda o Senhor no tempo aceitável, Isaías 49:8, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação, guardar-te-ei e farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Ele utiliza esse texto dizendo que o tempo oportuno da salvação é hoje. Nós não podemos deixar para amanhã esse desejo de fazer a vontade de Deus, essa decisão de realmente viver para a glória de Deus não pode ser postergada. O tempo da salvação é hoje. Hoje é o dia oportuno. Hoje que nós estamos ouvindo a respeito da obra de Cristo, é hoje que você precisa se decidir. Agostinho, diante dessas lutas constantes contra o pecado, ele estava cansado, ele disse, amanhã, mas eu quero hoje. Ele via a urgência da necessidade de mudança na sua vida, e nós precisamos entender essa urgência de mudança também na nossa vida. É hoje que Cristo nos chama a uma novidade de vida. É hoje que Cristo nos conclama para vivermos para a sua glória, a negarmos as paixões da nossa carne e vivermos para a glória de Deus. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. E Paulo diz, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Portanto, ser nova criatura significa viver de modo digno do Evangelho. E Paulo vai defender isso quando escreve essa carta, no versículo 3, dizendo, não dando nós nenhum motivo de escândalo, de tropeço em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado ou envergonhado. Paulo sabia a sua missão, Paulo sabia que ele era uma nova criatura em Cristo, ele sabia a responsabilidade disso, e ele diz, olha, nós não temos dado nenhum motivo de escândalo, e nós temos que tomar essa atitude de Paulo como nossa atitude, não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o Evangelho, para que o ministério não seja censurado, e o sentido aqui é envergonhado ou escarnecido. Portanto, nós somos nova criatura em Cristo e devemos viver para Ele. Morremos com Cristo e devemos viver não para nós mesmos, mas para Ele, cooperando com Ele nesse ministério da reconciliação que também outrora nos alcançou. Caros irmãos, que serão recebidos hoje oficialmente em nossa igreja, pela graça de Cristo Jesus, que operou em vocês por meio do seu Espírito Santo, vocês se tornaram nova criatura. Vocês se tornaram novas criaturas por meio do ministério da reconciliação. Elaine, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora você deve viver como cooperadora do ministério da reconciliação. Ana Paula, Dona Ivone, vocês são nova criatura em Cristo Jesus e devem viver firmes nos caminhos do Senhor, servindo de testemunhas desse santo evangelho aos seus esposos, ao Francisco, ao Bob, exemplo para os seus filhos e netos, ao Adrien, ao Riquelme, que receberão também nesse dia o selo da aliança de Deus com o seu povo por meio do batismo.
Laísa, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi alcançada pela graça de Cristo para juntar-se conosco nesse ministério, para professar publicamente a sua fé. Reinaldo e Cristina, vocês foram alcançados também pela graça de Cristo. Tornaram-se nova criatura e foram chamados para cooperar conosco nesse ministério. Vocês que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não professou a sua fé em Cristo, que ainda não reconheceu Cristo como o único e suficiente Salvador, o tempo oportuno, o dia da salvação é chegado, e é hoje, e a resposta ao Evangelho requer urgência, e você precisa tomar essa decisão de viver para Cristo, porque Cristo morreu por você, Ele derramou o seu sangue puro e limpo para te resgatar deste mundo e fazer de você uma nova criatura. Vós, Igreja de Cristo do Jardim Marilene, outrora tornaram-se novas criaturas para andar em novidade de vida, para participar deste ministério da reconciliação, como embaixadores e como cooperadores de Cristo. Por isso, não menosprezemos a graça de Cristo em nós. Procuremos a cada dia viver de modo digno deste Evangelho para refletirmos a glória de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E que Deus nos ajude nessa nobre causa do ministério da reconciliação e de viver para Cristo Jesus como nosso Senhor. Amém.